é muito raro que eu me utilize desse tempo para falar alguma coisa, e eu também, para falar, não ia falar também. Mas a sessão em si me animou. A sessão me animou a dizer, porque nesse tempo eu posso discutir o assunto que eu achar mais importante, né? E veio à tona aqui questões conceituais, questões de princípios, questões de como funciona a política. E eu acho importante, principalmente num ano político, a gente discutir isso, porque esse ano tem eleição, né? A gente vai analisar por que agora está cheio de rua sendo recapeada, sendo que podia ter sido recapeado já há bastante tempo, porque dinheiro tinha, por que está deixando sempre para a última hora. Mas isso tudo tem uma explicação inclusive filosófica e comportamental. Então vamos lá. Foi dito aqui, agora o pessoal estava aí pedindo asfalto para Judite Macharete, já, não sei se já foram embora, mas o pessoal estava pedindo, eu falei, ó, moçada, é o prefeito que vai fazer se ele quiser, quando ele quiser, pronto, acabou. Aí o pessoal, eu percebi um certo descontentamento aqui na casa, é natural, porque os vereadores falaram, esse maluco está falando de nós, porque nós que estamos aparecendo no Facebook falando que asfaltamos ali, aqui e colar, né? E aí, o que acontece é o seguinte, é uma questão de contradição. Olha, a gente pode pedir, a gente pode indicar, a gente pode falar, pode fazer acontecer, mas a gente não pode fazer a obra, não pode fazer. Beleza, é unânime isso, não pode mesmo. Porém, o ano passado, eu e o Boato apresentamos um projeto aqui de emendas impositivas que iria conferir ao vereador o direito de, eventualmente, asfaltar uma rua, comprar um aparelho para o pronto-socorro, destinar a verba, chama emenda impositiva, o executivo tem que fazer. Mas votaram contrário a esse projeto. Uai, moçada quer fazer, sai aparecendo aí falando que fez, por que votou contra o projeto que lhe daria condições de fazer isso? Porque o prefeito municipal falou, não é para votar esse projeto do Arlindo e do Boato, que são dois menininhos maluquinhos, não quero que passe. E o projeto tem que passar é o meu, que eu vou passar o ano que vem. A moçada, tá bom. E por que essa bancada foi contra, inclusive, interesses deles, e votaram contra? Porque eles têm acordos, há uma simbiose, uma doença, uma coisa terrível, que o prefeito conquista essas pessoas e fala, agora vocês vão votar do jeito que o tio dilador mandar. Aí eles vão e votam. Agora, como é que se monta essa bancada? A nível estadual, federal, municipal? Na maioria das vezes com cargo. E todo mundo sabe disso. O prefeito fala, olha, eu vou dar um cargo para você, você coloca lá quem você quiser, cargo de confiança, só que depois você vai ter que votar do jeito que eu mandar lá, hein, maluco? Ah, não, tá bom. Aí tentam disfarçar, mas não tem jeito de disfarçar porque isso é flagrante. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu fiz uma observação, um pensamento, e eu não gosto de roubar pensamento de ninguém. Quando eu falei aqui aquela história dos circuitos de consagração social, aquela frase é repetida várias vezes pelo professor Clóvis de Barros Filho, mas nem foi ele que idealizou, foi um professor dele francês quando ele estava estudando lá. Eu me esqueci de falar isso. Até porque eu vou abordar alguns outros conceitos aqui, é importante. A democracia, ela é sustentada em um tripé, poder legislativo, executivo e judiciário. Na medida em que o poder executivo consegue cooptar o poder legislativo, dando cargos, abraço, churrasco, Coca-Cola, seja lá o diabo que for, porque eu não participo desse acordo, mas existe, é assim que monta a bancada, a partir do momento que ele monta essa bancada, o poder legislativo fica anulado. Perde a sua legitimidade, perde a sua liberdade, perde a sua capacidade de contestar, de brigar, literalmente brigar. Ô, senhor prefeito municipal, por que o senhor não asfaltou ainda a rua Judite Macharete? Porque eu não quis, vou asfaltar a hora que eu quiser. Se fossem livres, teriam um poder maior de questionar, mas não são. Então fica naquela história do pede, né? E fazem lá as indicações, e eles têm alguns privilégios por fazer parte da bancada, que o prefeito fala, olha, o Deus Sol aqui, vou asfaltar tais ruas. Aí ele vai e entrega essa lista de rua que ele vai asfaltar para os vereadores da bancada, e aí os vereadores da bancada ficam sabendo bem antes, aí eles ficam mandando cartinha. Lá perto da minha clínica estão passando recapeamento lá, e eu recebi a cartinha. Falei, mas isso é muita cara de pau, mandar carta para mim. Olha, eu que consegui asfalto aqui. Falei, tá maluco, Joe? Eu sei que não é. Para que você está mandando isso para mim? E vários mandaram. Eu não ia falar nada, mas é muito coisa. Essa história de bancada é triste por causa disso. A gente está rindo, mas é um poder enfraquecido, um poder que não tem como cobrar, não tem como questionar. E aí, gente, esse ano é um ano eleitoral, vai ter eleição. E a gente, toda vez que fala de bancada aqui, ouve-se assim, tem bancada em tudo quanto é lugar. É normal.
é isso, é assim mesmo e ponto, acabou. Aquele conformismo terrível. É a tirania da conformidade. Teve um caboclo chamado Alex de Tocqueville que falava disso. O cara está conformado e ele se sujeita àquilo. Fazer a política como ela já sempre foi. Estão acostumados com isso. Mas é interessante, gente, que dá para fazer diferente. E então eu conclamo as pessoas, que esse é um ano eleitoral, que pensam que dá para fazer diferente, se candidatem. Sejam candidatos, participem ativamente. Não vão ficar assim, política é uma coisa feia, não, só tem maluco lá. Não, então não vou. Não, vai, tem que ir, senão não vai mudar nunca. Porque quer queiram vocês ou não, quem define os rumos da cidade e a vida de vocês e as consequências do que acontece na vida de cada um, na saúde, na educação, seja no que for, são os políticos. Política é tudo bandido, maloqueiro, não vou. Vai, tem que ir, se candidate. Se você tem um espírito de contestar, participe. E é possível fazer diferente e não participar de bancada. Preste atenção. Se ninguém nunca percebeu ainda, é essa a grande motivação que eu tenho para participar na política. Se fosse para fazer diferente, igual eu não estava aqui. Eu estava lá na clínica cuidando dos cachorros. Eu vim para fazer diferente. E estou mostrando que dá para fazer diferente. Afinal de contas, quando eu fui eleito a primeira vez, você não pode dizer parte da bancada, você não vai ser eleito nunca mais. Eu falei, que se dane. Fui reeleito, tenho 8 mandatos. Então, gente, eu quero mostrar isso, a minha intenção grande na política é essa. Estou confessando para vocês que entrar na política, participar dela, sem participar de conchavo de bancada, sem ser subserviente a ninguém, sem dever favor a ninguém, e é possível você fazer assim e ser reeleito. Sejam candidatos. Eu já estou ficando cansado de ser candidato, daqui uns dias não vou ser mais. Sejam vocês, não é? Sejam candidatos, é possível fazer diferente. E, para ilustrar a minha fala, porque é uma vergonha esse negócio de bancada mesmo, eu quero fazer aqui uma reflexão, um raciocínio, para variar, filosófico. Inclusive, toda vez que eu cito um filósofo aqui, depois tem um bando de doido que fica, esse cara é doido, fica não sei o que, fala, vai estudar o infeliz, depois você vem discutir. O lance é o seguinte, tem um caboclo que chamava Platão, e existe o mito da caverna do Platão. Não sei se já ouviram falar, se não ouviram, eu vou contar o que é. O Platão era um maluco, ficava pensando lá e tal, isso há milhares de anos atrás. E ele falou assim, existia uma caverna, mas veja bem, ele queria dizer, linguagem metafórica, ele queria dar um exemplo, que pode ser usado inclusive até hoje, nessa história de bancada. É assim, ele imaginava na caverna um monte de escravos, veja bem que escravos, hein? Eu não estou falando à toa essa palavra, não, foi o Platão que falou também, escravos, podem fazer analogia aí, escravos acorrentados e presos, e para eles a realidade era o seguinte, atrás deles tinha uma fogueira, e aí ficavam passando pessoas lá atrás e tinha um paredão lá nessa caverna. E eles ficavam só olhando para aquela caverna. É só aquilo que eles olhavam. Estava lá assim, porque eles eram escravos. Presta atenção nessa palavra, escravo. Escravo. Aí eles ficavam lá. Aí atrás tinha uma fogueira, o pessoal passava lá, e eles viam aquelas imagens que eram refletidas lá naquela parede, e para eles aquilo era verdade. Façam analogia com a bancada. É bancada em tudo quanto é lugar. Não é, dá para ser diferente. Então eles achavam, quem participa de bancada acha que aquilo é verdade. É o mito da caverna de Platão. Ele fica lá, para ele aquilo lá é verdade, ele fica olhando aquelas sombras e tal, o prefeito mandar você votar e não sei o que, é a verdade. Não é. Aquelas sombras lá. Aí, segundo Platão, um escravo que conseguia arrancar aquelas coisas e saía lá fora e via e falava, gente, mas lá fora é tudo diferente, não são sombras, existe vida, a árvore é bonita, é não sei o que e tal. E ele voltava lá na caverna e falava para os caboclos que estavam lá amarrados, seus tontos, lá fora está assim e tal, não sei o quê. Não, a realidade é essa aqui, e fica aqui, é a bancada mesmo, é desse jeito, tem que ser. O cara fala, não, mas não é diferente, dá para ser diferente, dá para você ser eleito de novo, dá para você fazer um serviço bom, prestar serviço para a população, não ficar preso ninguém, devendo favor, subserviente, passando vergonha na rua, escondido, porque eu ando de cabeça erguida. E tem gente que é difícil de andar, não sei como é que faz isso. Aí, beleza. Aí, esse cara que foi lá e fez isso, ele queria fazer as coisas diferentes. E ele tentava mostrar para aqueles escravos que estavam lá que existia uma outra realidade. Esse cara, segundo uma interpretação, ele é um cara pensador, contestador. Na medida em que ele falou, não me satisfaço em ficar preso e existe outra coisa para eu ter que fazer. Beleza? A partir do momento que ele volta e fala para os outros, olha, gente, existe coisa melhor lá fora, então eu quero o bem de todo mundo, esse é um político, que é o cara
que está preocupado com o bem-estar de todo mundo, que seria a essência da política. Você participar daquilo preocupado com o bem-estar de todo mundo e na medida que o colega do bem-estar fica chacoalhando a cabeça, ele fica feliz, mas não tem outro termo para dizer. Aí, na medida em que todo mundo está bem, você vai ser beneficiado de forma indireta. Porque na medida em que a sociedade é melhor, os recursos são melhor distribuídos, a violência é menor, a saúde é melhor, você é beneficiado de forma indireta, porque você está num lugar melhor, você não vai ser assaltado, ou pelo menos a chance é melhor, você não vai ver um amigo morrendo por falta de respirador, você não vai ver porque quem definiu isso são os políticos. Então, essa história de bancada é o mito da caverna de Platão. Acordem, não participem de bancada, quem for eleito na próxima eleição, se candidatem, participem, é possível ser reeleito. Não entre nessa caverna, não fique acorrentado, não seja escravo do prefeito, não seja subserviente, presta atenção, solta essas coisas, sai lá para fora, volta para contar, porque aí você é o político. E tem um pessoal descontente fazendo sinal para eu parar. Não vou parar porque eu vou falar, eu quero explicar, é uma oportunidade que eu tenho para explicar. Quem não estiver gostando, pode dormir, assiste a sessão depois, e não tem problema nenhum. Mas eu quero explicar direitinho, porque esse é o momento que eu entendi ideal para explicar para vocês. Seu tempo está esgotado. Tem vereador também que chacoalhou a cabeça do cabelo despenteado, que não gostou do que eu falei. Se ele ficou ofendido, o problema é dele. O meu tempo acabou, senhora presidente, peço desculpa. Obrigado por ter me deixado mais um tempinho, mas era importante eu concluir meu raciocínio. Muito obrigado.